Olá pessoal, bem-vindo e obrigado pela companhia de vocês aqui junto ao vídeo. Hoje eu quero mostrar a vocês duas técnicas bem práticas aqui no Blender 3D que vai ser importante para você que está começando aí com a computação gráfica ou até mesmo com o Blender 3D. Nós vamos criar um pano, vamos colocar duas imagens distintas, utilizando as suas duas faces com imagens diferentes. Então vamos começar aqui o nosso entendimento. Eu vou selecionar o cubo, tecla X, e vou deletá-lo e vou adicionar na área agora uma Mesh Plane. Eu vou rotacionar esse plano abrindo as suas propriedades aqui no canto em 90 graus pelo eixo X. Enter. Vou fechar aqui as propriedades. Tenho aqui o plano que eu vou transformar numa espécie de flâmula, bandeira ou até mesmo um pano que vai ficar fixo aqui na parte superior. Aí vocês podem utilizar a criatividade para criar os fixadores posteriormente. Então, com esse objeto, eu vou entrar com ele no modo Edit Mode, que é o modo de edição. Vou usar o cursor na área, botão direito do mouse, e vou usar a ferramenta Subdivide. Eu vou subdividir bastante esse pano aqui para que saia um efeito legal. Vou deixar aqui o número de cortes em 45. Bem, aqui eu já tenho um pano bem subdividido. Vou voltar para Object Mode. Vou fechar as propriedades. Agora eu vou mudar aqui a nossa vista para a visão frontal. E nós vamos mudar a nossa opção aqui em cima para o modo Vertex Select. Vou clicar aqui nesse pontinho e vou selecionar, pressionando o botão esquerdo e com a ferramenta Box ativa, esses vértices daqui de cima, tá pessoal? Com eles selecionados, vou olhar aqui pela vista wireframe, nós vamos vir aqui na barra da direita, que é a barra de propriedades, vamos clicar no ícone que representa a malha. É esse triângulo verde, que é o Object Data Properties. Nós vamos vir nessa guia chamada Vertex Group, que é a criação de grupo de vértices. Vamos clicar no sinal de mais, e ele gera para mim um grupo, do qual eu vou clicar duas vezes e posso renomear aqui com o nome fixador, ou pino, tanto faz. Podem botar o nome que vocês quiserem. Para poder fazer com que esses vértices que estão aqui selecionados façam parte desse grupo, é necessário que eu clique em Assign. Então eu clico aqui embaixo, pronto. Para saber se está funcionando ou não, eu clico em Deselect e depois clico em Select novamente e veja que ele acende. Então o grupo já está pronto. Vamos voltar à visão sólida e vamos retornar aqui para Object Mode. Agora vem a parte principal. Eu preciso adicionar na nossa figura aqui um material. E esse material eu vou vir aqui nessa opção, que é o Material, clicar em New. Ele já joga para mim o material Principal BSDF com o Base Color com tom branco. Aqui eu posso alterar para qualquer cor que eu quiser, desde que eu esteja aqui usando em cima o Material Preview ou então o modo renderizado, tá pessoal? Então aqui eu posso alterar à vontade. Mas na verdade eu não quero uma cor, eu quero duas imagens fazendo parte. Na parte de trás e na parte de frente do plano. Por que parte de trás e parte de frente? Porque o plano ele tem a direção das suas normais. Se eu vier aqui nessa opção chamada Viewport Overlays, clicando em Face Orientation, a parte que está em azul é a parte da qual as normais do plano está direcionando. A parte que está em vermelho é o lado inverso. Mas eu posso colocar duas imagens se quiser dentro desse plano aqui. Como? Então eu vou desabilitar aqui essa opção que vai atrapalhar. Vamos selecionar o plano e aqui em Base Color, em vez de utilizar as cores aqui do Pick Color, eu vou clicar no pontinho amarelo e vou selecionar o node chamado Image Texture. Ele vai pedir uma imagem para fazer parte dessa nossa frente que está aparecendo aqui. Então eu venho aqui em Open, eu baixei duas imagens aqui, uma de uma coruja, de um urso. Vou botar o do urso, Open Image, e aqui eu tenho o meu ursinho fazendo parte da nossa bandeira aqui na parte frontal. Se eu vier aqui movimentar, vocês vão ver que essa mesma imagem aparece de modo inverso aqui no fundo. Então, como é que eu faço para poder adicionar outra imagem nessa parte do fundo sem prejudicar essa imagem que está aqui na frente? É simples. Nós vamos suspender aqui. Vamos utilizar a opção Shader Editor. Veja que eu tenho o Principal e a imagem que eu adicionei. Eu vou só selecionar esse node que está aqui à direita, que é o node de saída. Aqui, entre ambos, eu vou selecionar os dois nodes e vou dar o Shift D. Vou deixar aqui um pouco mais embaixo. Vou suspender aqui para ficar mais fácil e vou arrastar. Nesse de baixo eu estou usando também, se eu desligar aqui ó, e ligar
ele vai estar com a mesma imagem, que é a imagem do ursinho. Só que aqui nesse de baixo, eu não quero a do ursinho. Então eu vou clicar na pastinha, pode ser aqui, ó, também se vocês quiserem. Então eu clicando aqui, eu volto naquele diretório onde eu baixei aí as duas imagens. E dessa vez eu vou usar uma coruja, Open Image. E aqui vai aparecer a coruja. Só que eu não tenho aqui, dessa forma, como ligar os dois ao mesmo tempo. Eu vou precisar adicionar um node de mixagem entre os dois. Eu venho aqui em Add, vou vir em Shader, Mix Shader, e vou ligar ó, um node no shader de entrada de cima e o outro node no shader de entrada de baixo. E vou conectar o shader aqui. Eu vou precisar agora adicionar um node input e vou colocar um node de geometria. Vou deixar aqui. Essa geometria eu vou pedir a vocês que vocês liguem essa opção Backface na opção Factory. Vamos aguardar ele processar. Agora vocês vão ver que eu tenho a imagem da coruja na frente e a do ursinho atrás. Agora, para fazer o nosso efeito da nossa flâmula aqui com o efeito cloth, nós vamos vir na guia de físicas e vamos adicionar o cloth. Vamos descer até a guia chamada Shape. Em Shape vocês vão encontrar a opção Pin Group. Nela vocês vão clicar e vão selecionar aquele grupo de vértices que vocês criaram. Por que isso? Porque ele vai fixar aqueles vértices que nós selecionamos no grupo. Então, voltando aqui essa janela de baixo para o modo Timeline, se eu quiser agora dar um player, vocês vão ver que a movimentação, por enquanto, não vai sair muito legal. Eu vou precisar selecionar aqui em cima um objeto que vai ser um Force Field. Vou usar nesse exemplo aqui o Force Field Wind, que imita um ventilador. Vou rotacioná-lo pelo eixo X na direção do nosso objeto. Vou ativar o Move e vou, com o eixo Y, ó, trazer ele para cá e um pouco mais para baixo. Eu vou aumentar essa força dele, eu vou aproximar. Se eu der o play, vocês vão ver que vai ter um leve movimento aqui ó, do vento sobre o pano. Então, para dar mais força ainda, eu vou voltar com o objeto Force Field selecionado na opção de Strength. Eu vou deixar aqui a força em 250. Veja que quanto mais eu aumento, mais movimento o nosso pano, a nossa flanela terá com ele fixo lá em cima. Se eu quiser dar mais força, posso colocar aqui 900 e tem o efeito aí de um pano sendo simulado com os dois lados com imagens diferentes para ser utilizado aí no projeto de vocês. Posso simular uma bandeira, uma flanela, o que vocês bem entenderem. Espero que vocês possam aproveitar bem esse recurso, que possam explorar melhor e fazerem aí bons projetos junto ao Blender 3D. Um forte abraço e sucesso para todos vocês.